Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais um dia da nossa leitura bíblica, a Bíblia toda em 142 dias. Hoje chegamos ao nosso 12º dia e vamos completar mais um livro, o livro de Êxodo, e iniciarmos mais um livro. Vamos iniciar Levítico. Então hoje a gente vai do 37 ao 40 do Êxodo e do 1 ao 5 do Levítico, e aí chegaremos ao nosso terceiro livro nessa jornada que está sendo incrível. Amém? Então eu quero convidar você a compartilhar já essa leitura, essa live com o máximo de pessoas que você puder, para que o máximo de pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus, pela palavra de Deus. E vamos então para a nossa oração, para iniciarmos a leitura. Pai, nós te louvamos, adoramos e bendizemos ao Senhor pela graça infinita do Senhor, a misericórdia, a bondade, por mais um dia que chegamos ao 12º dia de leitura, e nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, por essa dádiva, por esse presente que é poder compartilhar a palavra do Senhor, de distribuir a palavra do Senhor, ó Pai. Que vidas possam ser alcançadas por essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura. Êxodo 37. A partir de aqui a gente vai ver muito de rituais, muito de normas, regras, de detalhes. Então a gente vai ter um pouco menos aqui de comentários, né? Porque tudo, como já disse, que bem detalhado, então tudo bem explicadinho, especificado por Deus, cada detalhe, peso, altura, largura, grama, cor, tamanho, tudo explicado. Então a gente vai fluir mais na leitura, amém? Vamos focar mais então na leitura aqui, porque já o texto por si já vão ser bem explicadinhos aqui. Capítulo 37 do Êxodo. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. E colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser transportada. Fez a tampa da arca e o propiciatório também de ouro puro, 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estava de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos formados pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa: seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas, as bacias, onde se derramam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro puro. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido confeccionou. Seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. Seus braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoa em um braço, com um
em um braço um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoa no outro braço, com o botão e a flor, assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia a figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com os seus botões e flores, um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros dois debaixo, outro debaixo dos outros 2, debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça de arte, com ele um único bloco de ouro puro batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7, seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia, com formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas em forma de chifre formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro revestiu a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura lhe fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados, para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e um incenso especial aromático, obra de perfumista. Capítulo 37, a confecção do candelabro, do altar, da arca da aliança, da mesa da preposição, seus utensílios, esses objetos sagrados aí, né, considerados sagrados pelo Senhor e constituídos ali para que eles colocassem ali no tabernáculo. E agora, continuando então, o altar dos holocaustos. Capítulo 38. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer oferta de elevação, chamado altar dos holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura e, como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos fez um acabamento na forma de chifres, formando uma só peça de arte com o altar, e revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede sobre o rebordo do altar embaixo, desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais. De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as as argolas de bronze fixadas nos 2 lados do altar, a fim de que o pudessem locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença do Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio, o lado sul, para o Negueb. Tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos, as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata nas colunas. Na parte oriental,
que olha para o nascente, igualmente tinha 22,5 metros de largura. Havia cortinas de 6,75 metros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6,75 metros de comprimento no outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata. E todas as postes que serviam como colunas do átrio eram unidos por suportes também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das demais cortinas do átrio, media 2,25 metros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze, e todo o revestimento de seus ganchos e vergas era de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do átrio eram de bronze. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo, a tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras por meio do bordado sobre o linho fino, as quais sabiam tecer com fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. O total de ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro que provinha de muitas ofertas de todo o povo, foi equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas de 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2,5 toneladas. Com esse bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo e em toda a área do átrio. Nós vemos aqui 2 vezes falando que isso foi fruto de oferta movida pelo povo, no versículo 29 aqui, e oferta provinha das muitas ofertas de todo o povo. Então a gente vê a importância de sermos semeadores, esses que semeiam no reino de Deus, e a gente vê a boa utilização dessa oferta, dessas sementes que foram lançadas. E infelizmente hoje muitos líderes, muitos lugares aí têm feito mau uso das ofertas, mas isso é um outro assunto para uma outra hora, não cabe a nós. A nossa parte é semearmos, sermos esses que semeiam, esses que doam, esses que ofertam, e cada um vai prestar conta diante de Deus aí do que tem feito com as ofertas lançadas ao Senhor. Capítulo 39 de Êxodo. Com os fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo fizeram as roupas sagradas de Arão, exatamente como Yahvé tinha orientado a Moisés.
Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro, a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, num notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal suas ombreiras, que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele, e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado Moisés. Prepararam as pedras de ônix fixadas com arte em filigramas de ouros, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do éfode, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Fizeram o peitoral, trabalho artístico trançado da mesma feitura do colete sacerdotal: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Era quadrado, e o fizeram dobrado em dois, com 1 palmo de comprimento de largura. Colocaram nele engates de pedras preciosas dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia um rubi em topázio e um berilo. Na segunda fila, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisólito, um ônix e um jaspe. Estavam todos engastadas, bem fixadas em filigramas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representando cada nome dos filhos e clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engates de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral, fixaram as 2 pontas dos cordões nos engates e os prenderam nas 2 ombreiras do éfode, o colete sacerdotal em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro, fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral, as argolas do colete ou estola sacerdotal, com um cordão azul celeste, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de artesão de tecelão, com uma abertura central. Em volta dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em forma de romãs de linho fino trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atados em torno da borda do manto. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor havia orientado Moisés. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido e o cinturão de linho fino retorcido de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte do bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois confeccionaram a flor de ouro puro, sinal
de sagrada consagração, e nela gravaram como num selo real a inscrição: consagrado ao Senhor. Em seguida, usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado Moisés. Então trouxeram o tabernáculo, a presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes que se constituíram em colunas, as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor. A arca da aliança com seus varais e a sua tampa, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro com uma fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso de perfume exclusivo, a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varas para o transporte e todos os seus utensílios sagrados, a bacia e sua base, as cortinas externas e a cortina para a entrada do átrio, as cordas e estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para o uso no tabernáculo, a tenda do encontro, e as vestimentas litúrgicas para oficiar as cerimônias sagradas no lugar santo. Tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas de seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinham feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. Glória a Deus. Esse versículo 43, ele finaliza, que eu fui marcando alguns pontos aqui, a gente vê eles falando que foi feito conforme o Senhor tinha orientado, exatamente como o Senhor havia orientado, de acordo com o que o Senhor havia orientado, tudo em conformidade com o que o Senhor havia orientado. E é isso, nós precisamos disso para a nossa vida, esse lugar de agir conforme, de acordo exatamente com a orientação do Senhor, e não pegarmos atalho, desviarmos caminhos. Deus, ele direciona e coloca na nossa frente caminhos para a gente seguir, orientações para nós seguirmos, e isso vai nos trazer bênçãos. Mas quando nós desviamos, pegamos atalhos, tentamos dar uma encurtada no caminho, aí a gente passa por alguns apertos para entender que o que Deus traçou, o plano, o projeto, o GPS de Deus ali nunca erra. Então vamos seguindo, capítulo 40. Então falou Yahvé a Moisés, orientando: no primeiro dia do primeiro mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho e a protegerás com o véu, a cortina sagrada, à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro, e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para incenso diante da arca da aliança. Colocarás o véu, a grande cortina, à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. E estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu na porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que está dentro dele. Tu o consagrarás com todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia em sua base e a
e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da tenda do encontro. Tu os lavarás com água e vestirás Arão com as vestimentas sagradas. Tu o ungirás e consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote. A seus filhos tu os convocarás, a fim de que se aproximem, e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungistes o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, geração após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Novamente aqui, ó. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou-as na arca da aliança. Instalou nela os varais para o transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu, a fim de proteger o acesso à arca da aliança. Tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu, e sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro da tenda do encontro em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu, e em cima dele queimou um incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo. Versículo 29. Montou o altar dos holocaustos na entrada do tabernáculo da tenda do encontro e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, encheu-a de água. Moisés e Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado, eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente Moisés construiu o átrio, o grande pátio, e ao redor do tabernáculo e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória de Yahvé encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha até que a nuvem se erguesse. Pois de dia a nuvem de Yahvé ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel durante todas as etapas de sua peregrinação. Uau! Uau, 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 várias vezes, né? Como que Deus é maravilhoso. Imagina, né? Você tá ali e poder ver a nuvem, ali dentro da nuvem fogo de noite, e de dia ali a nuvem trazendo aquele frescor, trazendo ali aquele alívio do sol castigante do deserto, e à noite, como falam muitos estudiosos, o deserto é muito quente de dia e muito frio à noite. E Deus, claro que sabedor, ele criou o deserto, ele colocava ali a nuvem e ela refrescava durante o dia, e à noite
dentro da nuvem se via fogo. Eu podia observar aqui, fala todos à vista. Eu achei interessante porque isso era a vista de toda a nação de Israel, todos podiam observar ali, então esse cuidado de Deus ver ali, e a gente entende que Deus tem nuvem para refrescar quando precisa refrescar, e Deus traz fogo quando precisa de esquentar também. Tudo, conforme Eclesiastes fala, tudo seu tempo, propósito. E aí nós encerramos então Êxodo e vamos entrar aqui em Levítico do 1 ao 5. E aqui nós vamos ver rituais, holocaustos, ofertas, e a gente vai ver muito detalhe aqui, mais aqui ainda, completando o que a gente já viu em Êxodo. Deixa eu enquadrar aqui. Isso, glória a Deus. Então, Levítico. Da tenda do encontro, Levítico 1. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmite aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferta ao Senhor, podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocaustos de animal grande, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá a entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito com propiciação em seu lugar. Em seguida imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Ele os derramarão ao redor sobre o altar que se encontra à entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável aroma diante do Senhor. Se sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar diante do Senhor, e os filhos de Arão, sacerdotes, derramarão sangue por cima e ao redor do altar. Depois o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Esse holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Se sua oferta ao Senhor consistir em holocaustos de aves, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar, e fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á então o papo e as penas, lançando-los ao lado oriente do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. A gente vê aqui o versículo 4, onde colocava a mão sobre o animal para que fosse aceito ali como propiciação no lugar da pessoa ali, o pecado da pessoa, ele era passado para aquele animal, para aquele cordeiro ali, para aquele se fosse do gado, se fosse do rebanho. E a gente vê aqui o símbolo de Cristo, né? Cristo já sendo representado aqui. O que ele fez por nós foi isso, pegar o pecado nosso sobre ele. E a gente já vê
esse cristocentrismo aqui nesse versículo. Capítulo 2. Se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará o óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles tomará um punhado dessa melhor farinha, preparada com óleo, e com todo o incenso, e os queimará no altar, como uma porção memorial. É uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oferta de cereal pertencerá a Arão e os seus descendentes, e a parte santíssima dos manjares, porquanto foi tirada das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Quando oferecerdes em oblação dessa massa cozida no forno, a flor de farinha, a melhor farinha, será preparada em bolos ázimos, sem fermento, amassados com azeite, ou em pães finos, sem fermento, e untados com óleo puro de oliva. Se tua oferenda for uma oferta de cereal cozida na amassadeira, seja da melhor farinha amassada com óleo e sem fermento. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite em cima. É uma oblação. Se tua oferta for uma oblação cozida na panela, seja igualmente preparada a flor de farinha com azeite. Levarás ao Senhor a oferta de cereal que assim for preparada. Será apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar. Da oblação, o sacerdote separará o memorial, que queimará no altar como oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos e descendentes, parte santíssima dos manjares do Senhor. Nenhuma das ofertas dos cereais que ofereceres ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimarás fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor. Podereis oferecê-los ao Senhor como oferta de primícias, mas não os colocareis sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal sal da aliança de teu Deus. E toda a oferenda juntarás com oferta de sal a Deus. Se oferecerdes ao Senhor uma oblação de primícias, será sob a forma de espigas tostadas ao fogo, ou de pão cozido com grãos moídos, que farás essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Sobre ela acrescentarás azeite e lhes porás incenso, pois é uma oblação. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Continuando aqui, capítulo 3. Ofertas de paz e comunhão. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho e fêmea, terá um animal sem defeito, que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os filhos e descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as vísceras, toda a gordura que está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que cobre o que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de perfume agradável ao Senhor. Se for animal pequeno do rebanho que alguém oferecer como sacrifício de comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele o oferecerá perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os filhos e descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, o homem trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar
como alimentos oferecidos ao Senhor, preparados no fogo. Se sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante o Senhor, porá a mão sobre a sua cabeça e imolará diante da tenda do encontro. E os filhos e os descendentes dos filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor. E isto é o que oferecerá em seguida, como oferenda queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que o cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. E portanto, para todos os vossos descendentes, uma lei perpétua. Em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gordura nem sangue. Continuando aqui falando das ofertas. Então agora as ofertas pelos pecados. Capítulo 4. O Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois o sacerdote, consagrado pela unção, tomará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro, e molhará o dedo no sangue, e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas em forma de chifre do altar, do incenso que é queimado diante do Senhor na entrada diante do Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis que o que ele reservará, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que cobre e está próximo dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos: o couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento. Isto é, tudo o que restar do bovino, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas, e ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro, perante o Senhor. Os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote, consagrado pela unção, levará à tenda do encontro um pouco do sangue do novilho, molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu, no lugar santo perante o Senhor. Depositará então um pouco do sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar, que se encontra diante do Senhor na tenda do encontro, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda do encontro. Então retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar, e fará com esse novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito de expiação a partir de cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento e o queimará da mesma maneira como queimou o bovino anterior.
Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Quando o líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno será considerado culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre, que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. Em seguida, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se alguém da comunidade inadvertidamente ou sem querer incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício da comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em benefício dessa pessoa propiciação pelo pecado que cometeu, e será perdoada. Sacrifícios, ofertas, sacrifícios, oferta, sacrifícios, oferta. Isso a gente vê aqui quão sério Deus ali estava apresentando os mandamentos ao povo, né? Se rompesse ali qualquer mandamento, ali vinha a necessidade do sacrifício. E hoje a gente tem nosso maior sacrifício, nosso sacerdote Jesus, que pagou todo esse preço por nós, para que a gente não precisasse de ficar nesse pecou, sacrifício, pecou, sacrifício, pecou, sacrifício. Hoje nós temos pecou, Cristo, temos a Cristo. E aí Paulo fala, desse modo permaneceremos no pecado? Não, de maneira nenhuma, mas a gente lembra, né? João também fala, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Então esse é o nosso refúgio, Cristo. Ele acabou com tudo isso aqui. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Ele fez o único sacrifício eterno, perfeito, uma vez só, para nos livrar do pecado. Vamos aí seguindo. Capítulo 5. Os outros casos de oferta pelo pecado. Os casos em que é necessário oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou ou do que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Uau, isso aqui é importante. Versículo 2: se alguém ainda que por descuido vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo o
o corpo de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impura também e será culpada. Se alguém, ainda que sem querer, tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro e será culpado. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar seu pecado e trazer perante o Eterno Senhor um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício, a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, um res de gado miúdo trará perante o Senhor em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar pecados. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá no lado do altar do sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Este é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, segundo a forma ritual prescrita, fará expiação pelo pecado cometido, e a pessoa será perdoada. Se contudo alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois essa é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Este ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus, é portanto um sacrifício para tirar pecados. Assim o sacerdote fará propiciação em favor das pessoas do povo por qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito. E como no caso das ofertas de cereais, o restante da farinha pertence ao sacerdote. Então o Senhor orientou Moisés: quando alguém cometer uma falta, pecando sem intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso da culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a sua iniquidade. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usadas tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem intenção, e ela será perdoada. Esse é o sacrifício de reparação, e essa pessoa é sem dúvida responsável pelo seu pecado diante do Senhor. Somos responsáveis, cada um responsável pelo seu pecado diante do Senhor. Não tem como eu transferir a culpa do meu pecado para o meu irmão. Só Cristo que veio tomar essa culpa sobre ele. Mas nós precisamos deste lugar de reconhecimento de que somos esses pecadores que dependemos da graça de Jesus.
Amém? Então é isso, gente. Concluímos aqui mais um dia, 12º dia da leitura do nosso cronograma. A Bíblia toda em 142 dias. Êxodo 37 a 40 e Levítico do 1 ao 5. Voltamos então amanhã com mais uma parte aí dessa magnífica leitura que é a leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe então, que a graça de Jesus esteja com todos nós e um ótimo dia em nome de Jesus.